Se você ainda não entende o estrago que a inflação pode causar na sua vida, fica aqui nesse vídeo, que é o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou de Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar para você que ainda de repente não entende o que a inflação pode causar aí na sua vida, né? Vamos entender melhor essa questão aí. Segue aí. Mas enfim, pessoal, hoje é dia de supermercado, né? Eu fui lá no supermercado. Na verdade, já vinha percebendo antes, né? E possivelmente você já se deparou com essa situação que eu vou mostrar aqui na prática, como a inflação pode corroer não só o seu orçamento, tá? Mas o seu padrão de vida. Esse que é o ponto importante, né? Eu sempre falo que o inimigo principal do investidor é a inflação. Então a ideia é você não apenas acumular dinheiro o suficiente para garantir a sua liberdade financeira, mas também que esse dinheiro, esse investimento que você fez, consiga superar a inflação. Caso contrário, você perdeu dinheiro, tá? Então não esqueça da regra do Warren Buffett, né? A primeira é não perder dinheiro, a segunda é não esquecer a primeira, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática a questão, né? Isso daqui, né? Dê uma olhada. Vou mostrar aqui no vídeo. Isso aqui é o exemplo de inflação na prática, tá? É um biscoito que a gente compra, biscoito ou bolacha, né? Dependendo de onde você está, né? É biscoito ou bolacha. Então você consegue perceber aqui o estrago da inflação, né? Então houve um decrescimento aqui no tamanho do biscoito aqui da bolacha Marilã. A gente não está nenhum patrocínio aqui com a Marilã, tá? É apenas um exemplo prático. A gente entende que é o lado também da empresa, do empresário, que teve que usar uma solução aí bem brasileira para lidar com a inflação, com o problema da inflação. Então teve um decrescimento aí de 12,5% no tamanho do produto. Eram 400 gramas antes e depois virou aí 350, tá? Ou seja, um decrescimento, vamos dizer aí que foi a inflação coberta aí, no caso, segundo a agência Focus, né, lá do Banco Central, a inflação está prevista em torno de 8,59% esse ano. E aí, esse decrescimento aqui de 12,5%, né, foi de repente para manter o preço. De repente não, claramente para manter o preço, né, dentro daquele nível que o consumidor está acostumado, né? Por exemplo, aqui, se não me engano, aqui um pouco menos de R$ 5, dá 4,70 por aí. Vamos arredondar para R$ 5, tá? Esse pacote de bolacha. Então, esse pacote de bolacha, para manter o preço aqui de R$ 5 por 400 gramas, eles precisaram colocar aqui um de 350, ou seja, os mesmos R$ 5 compram agora 350 gramas daquele produto que antes compravam R$ 400, tá? Isso é interessante, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso, tá? Você talvez não saiba, mas eu já morei no Canadá por muito tempo, lá uns 3 anos, e convivi bastante com as questões lá, né? E uma coisa que eu percebi quando eu voltei do Brasil, acredite ou não, é o tamanho dos carros. Eu achei os carros aqui parecendo carro de brinquedo, né? Então, se a gente for perceber, porque a gente não percebe, né? Quando a gente está aqui no Brasil, né? A gente vai enxergando aquilo lá diariamente, a gente não vê, não percebe esse decrescimento, né? Das coisas. Então, o carro é uma coisa drástica, né? Que eu cheguei aqui, eu enxerguei, percebi um monte de carro de brinquedo, né? Parecia carro de brinquedo. Por exemplo, ontem que eu peguei um Uber, o Mobi, se não me engano é o Fiat Mobi, né? É um carro minúsculo, um carro minúsculo. Então, e se paga uma fortuna por aquele carro, né? Mais de R$ 50 mil, possivelmente, eu nem sei porque eu nem tenho carro. E essa é a forma de lidar com a inflação, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque, inclusive ontem, né, falei do Uber. Ontem eu tive essa experiência muito ruim com o Uber, sou cliente do Uber desde quando eu voltei do Canadá, isso é desde 2018, e os Ubers eles estão tendendo a utilizar, né? Tá certo que a gente está ainda sofrendo na questão da pandemia e tal, mas a justificativa que eu peguei, por exemplo, dos Ubers, que eles não estão usando ar-condicionado, tá? A gente tem que ficar pedindo, quase que implorando para ligar o ar-condicionado, e eu moro numa cidade aqui extremamente extremamente quente, né? E aí eles alegam várias coisas, menos o principal, né? Que é exatamente o crescimento aí, o custo com relação ao combustível, né? A gasolina. Aqui, se não me engano, está 6,20, 6,30, não sei quanto é que está o litro da gasolina, mas teve um crescimento absurdo. Então, esse é o jeito que a população acaba lidando, a população, tanto as pessoas, né, quanto o empresariado, aqueles empreendedores também, como o cara lá do Uber é um empreendedor também, né, mas só que de pequeno porte.
ele está lidando com a inflação, tá? É triste isso, na verdade, né? E eu percebo muito isso porque eu morei esse tempo fora e eu sei que a realidade é diferente, né? A realidade de um país com a inflação muito mais controlada e muito mais baixa, que é o caso do Canadá. Então lá, por exemplo, essa questão de diminuir os pacotes dos elementos lá, isso não existe. Na verdade, eles trabalham lá em abundância, né? Em quantidades, né? Realmente grandes. Como eu falei, a questão do carro estranhei bastante lá. Os carros são maiores, né? Eles não vendem esses carros pequenininhos que a gente tem aqui, né? Os carros aqui viraram umas baratinhas, né? E custa muita grana, tá? Então, para mim, por exemplo, não vale a pena você comprar um carro desse, né? A não ser que você vá trabalhar como Uber ou então como taxista, tudo bem. Aí você vai usar, ou então você precisa realmente daquele carro, de repente a pessoa que usa muito como corretor de imóveis ou uma profissão desse tipo que precisa estar andando muito, pegando estrada, né? Mas enfim, esse é o exemplo prático que eu trouxe hoje sobre a inflação, na verdade, entender que isso corrói não apenas o orçamento do investidor, né, mas o padrão de vida dele. Né? Só para mostrar, para ilustrar, vou mostrar aqui uma simulação no site do Clube dos Calculadores de como ficaria essa situação aqui, desse biscoito aqui de 350 gramas aqui. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Então, se a gente for olhar, eu fiz aqui a simulação, eu considerei esse valor inicial de R$ 5, para arredondar, tá um pouco menos de R$ 5. E aqui eu coloquei 0,69, que é exatamente a inflação mensal, né? Considerando aí que vai dar em 8,59 nesses 12 meses, tá? Pode ser que, obviamente, nesses 10 anos aí que eu estou simulando, isso aí vai ser muito mais, tá? É isso que é o principal problema do investidor, como eu falei anteriormente, né? Então, nesse caso, em 10 anos, o preço desse biscoito aqui, o empresário vai ter que tomar uma decisão, né? Se ele mantiver 350 gramas, o preço desse biscoito vai ser R$ 11,41, considerando aí que a inflação vai ser de 8,59% ao mês, tá? Só que ou ele mantém esse preço, né? Se ele quiser manter um preço mais controlado, mais baixo, o que vai acontecer? Essas 350 gramas vão virar de repente 200 gramas, 100 gramas, a tendência é sumir, né? É interessante que isso aconteceu até com os biscoitos, não, biscoito não, os bombons, né, de chocolate, né? Eu lembro que as caixas de bombons de chocolate eram 500 gramas, né? Hoje é 230, alguma coisa, né? Sempre um número fracionado, ou seja, sempre vai diminuindo os biscoitos, sempre vão diminuindo os chocolates, a quantidade de chocolate, o tamanho do chocolate. Então, isso que é o poder negativo da inflação, né? Que ele vai corroendo não apenas o orçamento da pessoa, mas sim a qualidade de vida, o padrão de vida da pessoa, né? A qualidade daqueles produtos que ela consome, né? Os serviços que ela consome. Então isso vai caindo. Isso que é ruim, tá? Então, aqui no plano 5, o comprometimento principal nosso é exatamente esse, né? De você aprender a investir para vencer o inimigo principal, que é a inflação. E uma pergunta que poderia aparecer diga, como eu poderia investir de forma simples para tentar vencer esse inimigo, a inflação, tá? Como vocês sabem, né, aqui a gente fala de renda fixa e renda variável, é um pouco mais focado na renda variável, porque a gente desenvolveu soluções baseadas em ciência de dados, que a gente usa análise quant para a escolha de ativos, que são ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs, tanto brasileiros e americanos, tá? Mas a gente fala de renda fixa também, porque a gente sabe que há perfis de investidores, tá? Então, você consegue controlar o risco do seu investimento, da sua carteira de investimento, através exatamente da proporção de renda fixa e renda variável que você vai colocar na sua carteira. Em termos de renda fixa, você poderia considerar aqui a forma mais simples de investir, tesouro direto. Muita gente vai falar de CDB, de fundo de investimento, que também é uma coisa bem estranha que prejudica devido às taxas de administração, né? Mas a coisa mais simples em renda fixa, e eu sempre falo, não compliquem naquilo que deve ficar simples, que é a parte da renda fixa. Então, na parte da renda fixa aqui, o foco principal, que a gente sempre fala, né, é tesouro direto, tá? Não precisa complicar. Teria a opção de CDB? Tem. Tem a opção de LCI e LCA? Tem. Tem a opção de debentures? Tem também, tá? Tem a opção de fundos, que é a pior das opções? Tem, tá? Mas, na minha opinião, o investidor pode enxergar isso de uma forma mais simples, que é exatamente o tesouro direto, a parte da renda fixa. São 3 opções, né? Aqui estou no próprio site do Tesouro Direto, tem os pré-fixados,
Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. São as três opções, os três grupos principais de investimentos. No nosso plano 5, a gente está investindo basicamente somente no Tesouro Selic, porque eu estou simulando exatamente a reserva de emergência. Simulando não, estou acumulando para a reserva de emergência no plano 5, né, que é o primeiro passo do investidor. Né? Depois ele vai para o plano 6, depois para o plano 7. Então aqui a opção é exatamente essa terceira opção, Tesouro IPCA, tá? Que é o objetivo principal, garantir a rentabilidade sempre acima da inflação, ponto. Só que não esqueça, essa inflação é a inflação média, né? Por exemplo, aqui esse biscoito teve uma inflação, entre aspas, né, de 12,5%, porque eu perdi 12,5% do produto para manter o mesmo preço. Ou seja, eu paguei 12,5% da minha inflação aí. A minha inflação foi essa, para esse produto. Por exemplo, pode acontecer com o seu carro também. Mas enfim, o Tesouro IPCA vai vencer essa inflação média, né? Então fique esperto com relação a isso também. Por isso que a gente sempre é favorável à inserção de mais renda variável, dependendo do seu perfil também, para vencer cada vez mais a inflação. Então, se a gente for olhar aqui o tipo de Tesouro IPCA, você tem as opções aí, né? Olha aqui. Sendo que Tesouro IPCA tem vermelho, né? Que ele representa o mais arriscado de todos esses investimentos, tá? De tesouro direto. Por que mais arriscado? Porque os prazos são mais longos, tá? Então, por exemplo, tem prazo de 2026, 2035, 2045, 2030, 2040, 2055, tá? Com pagamentos somente lá no final, ou seja, o principal mais os juros, ou com pagamento com juros semestrais também. Então, são essas opções aqui para você vencer a inflação média, tá? Não esqueça que é a inflação média, né? Aqui não venceria, aqui o biscoito ou a bolacha, né? Como seja, porque aqui a gente teve uma inflação aí, teoricamente, né, de 12,5%. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Mais um vídeo de consciência aí da inflação, falando mais sobre esse inimigo principal que é a inflação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos aí que também, de repente, não estão nem conscientes aí dessa questão, desse problema da inflação. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.